Mas eu comecei a me preocupar e a verificar que existia uma coisa que eu não sabia, que chamada vida intelectual. E que não era a vida intelectual técnica, jurídica, acadêmica, que eu tinha descoberto lá na minha juventude, que todo mundo faz na faculdade para ter uma carreira e assim por diante e tal. Beleza. Fala rapaziada, eu sou o João e esse aqui é o Bar da Costa Leste. Hoje a gente vai inaugurar essa nossa pauta aqui e montar alguns prospectos do que é, como será e o porquê até, né, desse canal e também abordar esse nosso primeiro tema aqui. Você não está sozinho e por que desse tópico aí que eu coloquei na thumb de hoje aí. Bom, a ideia de criar esse canal aqui veio basicamente do dia a dia, da vivência minha mesmo. Eu já tenho uma certa idade, estou com 44 anos, então a gente já vai tendo bastante experiência da vida em alguns sentidos, né? E adquirindo ainda em outros. Então eu sou novo para determinadas coisas, mas já sou bem experiente em muitas outras, né? Assim como vocês, eu tenho certeza. Então, e chega um ponto da vida que você começa a se perguntar alguns detalhes que talvez em outro momento eu mesmo não fazia certas questões. E uma delas é com relação ao convívio nosso. Eu sempre fui uma pessoa que de fácil convívio, sempre tive muitas amizades, ou conhecidos, podemos dizer assim também, mas sempre tive uma facilidade em estabelecer contato com pessoas. E uma frequência que eu comecei a observar de uns anos, de um tempo para cá, vamos dizer assim, é que cada vez mais as pessoas estão se tornando reféns, vamos dizer assim, ou da personalidade profissional, então ela desempenha aquele papel profissional sempre e acaba atribuindo a si própria aquela persona profissional. Então as conversas sempre são muito técnicas. E nesse ponto é interessante, principalmente quando você está explorando algum ramo de atividade específico, querendo se aprofundar bastante naquilo, aí é legal você ter esse nível de conversa, e é necessário para todo mundo, cada um no seu mais diverso ramo de atuação, vamos dizer assim. Mas o que eu comecei a sentir falta, na verdade mesmo, são as pessoas de verdade, entende? Porque ou você saía dessa conversa extremamente técnica, ou você vai para uma outra conversa que é extremamente supérflua, vamos dizer assim, né? É os amigos do futebol, vamos dizer, né? Toma uma cervejinha e faz uma carne ali, ou encontra no boteco. E aí troca ideia sobre futebol, sobre carro, sobre viagem, sobre restaurante e lugares diferentes do mundo ou do Brasil, e ali a conversa vai sempre estar permeada disso. Mas pouquíssimas vezes a gente encontra, principalmente em rodas de pessoas, ou seja, com 3, 4 pessoas ali envolvidas naquela conversa, raras vezes a gente encontra uma conversa mais séria e até uma conversa mais pessoal, uma conversa mais confidencial, vamos dizer assim, não no sentido da pessoa estar revelando as intimidades dela, não é nesse sentido que eu falo, mas no sentido mais humano da coisa, de você estar relatando uma experiência, o porquê daquilo, o quanto aquilo te modifica, o quanto aquilo acrescentou em você e justamente poder, aquele tipo de conversa que enriquece a outra pessoa. Praticamente essas conversas não existem mais. Então, de um tempo para cá, eu vinha me isolando, vamos dizer, de certo modo, né, desse tipo de convívio, porque também aquela conversa mais do coleguismo ali é muito legal, mas a gente sente falta ali um tempero, vamos dizer assim. E aí surge essa ideia, eu falei, pô, isso aí, se eu estou sentindo, outras pessoas também podem estar passando por uma fase próxima, e isso independe de idade, eu acho que é mais da maturidade mesmo do indivíduo, né? De você verificar, poxa, eu queria
ter um tempo ali para trocar uma ideia ou falar alguma coisa que realmente faça alguma diferença na minha vida. Então é mais ou menos nesse sentido que veio essa ideia do canal, de poder proporcionar. É uma necessidade minha isso, então assim, essa é uma outra questão bem interessante também, porque vai ser uma forma de eu desopilar também e de contar com você, para vocês e com vocês algumas vivências e experiências e algumas situações humanas que eu acho interessante, eu acho que são relevantes, que fazem realmente alguma diferença no teu dia a dia, né? Na tua vida mesmo. Se você aplica isso, se você absorve isso, se você introduz isso na sua alma, na sua persona, eu acredito que isso, para mim, são coisas que me enriqueceram muito e funcionam. E dentre elas, esse aspecto que nós estamos falando justamente hoje, de como a gente tem sim que ter o nosso momento de silêncio, um momento de olhar para dentro. Não entra, a gente vai chegar e tem em pontos de religião, em pontos até de... Hoje tem muito aquelas conversas motivacionais, principalmente na internet, ali, cursos e coisa arada e tal. Não muito nesse aspecto. O que me pegou isso daí foi ali mais ou menos em 2017, 2018, e foi quando me caiu no colo assim um vídeo falando mal do Olavo de Carvalho. E aí aquilo me intrigou um pouco, fui falar, eu nem sabia quem que era esse cara, fui atrás, fui ver e como que era e quem era, e comecei a gostar de algumas coisas que eu fui vendo. Nisso eu acabei caindo dentro do curso online de filosofia do professor Olavo, e ali eu falei assim, caraca, eu nunca tinha visto, eu vim da área do direito, faculdade, pós e tudo nessa área, para a área imobiliária aí, focando nisso, né? Tenho uma carreira toda na área imobiliária, com imobiliária, tanto com advocacia também, então eu sou um cara que se dedica, eu tinha uma parte teórica, técnica da vida, nessa questão mais jurídica, um tanto quanto avançada se você for olhar o contexto geral das pessoas e dos profissionais. Mas aquela desenvoltura no falar e aquela clareza de raciocínio e principalmente da clareza argumentativa fundamentada que ele tinha, eu nunca tinha visto uma pessoa executar ao vivo, mas não era ao vivo, mas era online o curso, mas tive a graça ali de ainda pegar aulas que estavam sendo passadas ao vivo, vamos dizer assim, né? Então não vi ela gravada, algumas eu assisti no momento em que a aula estava realmente acontecendo, online, mas ao vivo, numa live, vamos dizer, né? Então aquilo me chocou muito. E aí eu mergulhei de cabeça naquilo lá. Claro, a vida continua, trabalho, casamento e todas essas coisas aradas, beleza, tudo top de linha e é assim que tem que ser. Mas eu comecei a me preocupar e a verificar que existia uma coisa que eu não sabia, que chamada vida intelectual. E que não era a vida intelectual técnica, jurídica, acadêmica que eu tinha descoberto lá na minha juventude, que todo mundo faz na faculdade para ter uma carreira e assim por diante e tal. Beleza, isso aí é obrigação, até porque todo mundo tem que trabalhar, ganhar o dinheiro para fazer as coisas, comprar, para ir no mercado, não é mesmo? E assim por diante. Mas eu descobri então aquela vida pessoal, daquela que você pergunta quem é o João? Aí seria o desenvolvimento dessa persona que até então não era o João advogado, o João corretor, mas isso é um papel social, você me entende? Se você pega qualquer pessoa, inclusive você, esse aspecto teu é, sei lá, 5% do que você é. Você de fato não é aquela persona profissional, aquela persona técnica. Você é muito mais do que isso, né? Um filho, um marido, um pai, um neto, um vizinho, né? Assim, e os sentimentos, uma alma inteira
né? Aí entra questões de religiosas, de transcendência, metafísicas, filosóficas e assim por diante, e a gente descobre que a parte técnica nossa é uma micropartícula diante do nosso ser mesmo. E isso eu aprendi muito ali, o caminho das pedras, com o curso online de filosofia do professor Olavo. Então foi aí, através dessa vida mais intelectual, ele até cita um livro que ele diz ter também marcado muito a vida dele, que é A Vida Intelectual do padre Augustin Sertinhanges. Eu acho que é isso daí, Augustin Sertinhanges. E eu li o livro, claro, e aí me maravilhei com a coisa. Eu falei assim, aqui existe um universo e eram questões que eu até então não estava muito me preocupado. Mas, claro, esse canal, o nosso intuito não é pegar na filosofia e sair destrinchando filosofia. O nosso intuito aqui é tornar a coisa prática, mas como que isso age no teu dia a dia? Age justamente nessa questão. Você repara que quando você começa a tratar de assuntos mais sérios e assuntos que realmente são pertinentes à tua existência, ao teu ser, você vai ter que ter momentos de autorreflexão. E esses momentos, eles vão se tornando, conforme você vai entendendo melhor a verdade das coisas, eles vão se tornando cada vez mais profundos e mais marcantes, num sentido de vida mais ou menos assim. Como imagina que você, a ignorância é uma coisa que você não sente falta, né? Até porque você nós, no caso, né? Quando a gente desconhece uma certa coisa, a gente não sente falta, porque justamente a ignorância ignora o fato de ser ignorante. Né? É como se você só soubesse o caminho da ida para o mercado. Então, quando você sai de casa, você só vai para o mercado, certo? Agora você descobre o caminho para a farmácia. Aí você fala, opa, mas aí então se hoje eu quero um medicamento, eu vou fazer o caminho da farmácia, não vou fazer o caminho do mercado. Aí você descobre o caminho do açougue, aí você fala, nossa, então se hoje eu quero comprar uma carne, tem uma carne melhor naquele açougue específico do que no mercado. Então, e na farmácia não tem nada a ver eu ir atrás de carne. Então você vai abrindo um leque. Entretanto, no teu ser mesmo, isso vai gerando uma responsabilidade maior cada vez mais. Ou seja, você vai tendo muito mais potência, o conhecimento te traz essa amplitude de potência, entretanto ele também te traz uma amplitude de responsabilidade. E isso é muito engraçado, porque vai te modificando a tal ponto internamente, porque para você realmente assimilar uma coisa, você tem que transformar essa coisa numa coisa, esse conhecimento em uma coisa vivida. Senão você realmente não conheceu, você não entendeu de que se trata. É como o próprio Olavo mesmo falava nas aulas dele, um exemplo clássico assim, simples, mas de fácil compreensão. É o aluno que estudou bicho de pé na sala de aula, na parte da manhã, e na parte da tarde ele está descalço dentro do galinheiro, lá no sítio que ele mora. Ou seja, esse cara, ele pode saber a teoria completa sobre bicho de pé, mas na prática ele age como quem não conhece, porque ele está justamente se colocando em risco a respeito daquela matéria que ele aprendeu. Ou seja, ele não entendeu no sentido maior da questão do conhecimento, entende? Ele se afastou, ele retirou o lado pessoal dele e o lado intelectual, ele se dividiu e nisso ele se torna uma pessoa mais burra, não mais inteligente. Ele pode até ter mais dados, porque ele aprendeu sobre a teoria do bicho de pé, mas não incorporando na persona dele, ele realmente não entende o que aquilo significa. Aí você percebe que essa base teórica é importante, mas sem você trazer ela para o eu e absorver ela no eu e verificá-la no teu dia a dia, no teu eu, ela praticamente é inútil. Aí entra mais ou menos na vida acadêmica que a gente tem, no teu curso técnico, assim como no meu,
que você vê claramente uma distância gigantesca entre aquele mundo teórico e o mundo prático. E quando você tem o direito na legislação, ele é uma coisa, quando você vai aplicar o direito ao caso prático, é uma infinidade completamente diferente, que cada caso vai ter um universo inteiro ali de possibilidades e de particularidades, de acidentais ali em cima daqueles casos, que você tem que fazer toda uma estratégia, todo um trabalho de inteligência para poder estar aplicando aquela norma universal geral da legislação, aquele fato específico e pontual que apareceu lá no caso concreto. Então, quando você vai para esse trabalho intelectual, de uma alta cultura, digamos assim, ele é justamente o oposto disso. Ele é o trabalho feito, uma obra clássica, uma grande obra intelectual, tanto filosófica quanto literária em geral, ela é justamente aquela obra que o autor capta a essência da realidade e transforma aquela essência em palavras. Ele traduz a realidade em palavras de uma forma que você, ao ler, nós, ao lermos, a gente entende, colocando em situações análogas, em situações parecidas que a gente já viveu, a gente consegue reviver de uma forma muito aproximada, ou às vezes de uma forma até quase específica, aquele sentimento, aquela ocasião, aquela estrutura real que o autor estava descrevendo naquelas páginas. Então você percebe que, quando eu digo você não está sozinho, é justamente nesse sentido, porque você tem que ter esse recuo para uma espécie de uma solitude e às vezes até uma solidão, porque também esse exercício, você vai percebendo que a maioria das pessoas não estão muito preocupadas pela correria do dia a dia, pela questão das contas a serem pagas e pelos sonhos a serem alcançados. As pessoas estão focadas full time nisso e poucas delas estão fazendo esse exercício de trazer isso para a persona delas, de enriquecê-las pessoalmente, não só mais na questão de carreira, na questão econômico-financeira da coisa. E a gente, quando vai pegando uma certa maturidade, vai sentindo que realmente a gente já conquista várias coisas, vem conquistando vários pequenos sonhos durante o caminho, vamos dizer assim. Então você vai vendo, cara, não pode ser isso a resposta, você está me entendendo? De um sentido para a questão da vida. Porque, poxa, o carro que eu queria eu tenho, a casa que eu queria eu comprei, o casamento que eu queria, graças a Deus, consegui uma boa esposa, né? Cada um, eu estou falando no sentido geral da coisa. E aí você vai vendo, pô, então agora eu tenho que sempre sonhar mais alto para alcançar algo que eu não tenho. E será que é isso mesmo? Porque no final das contas você vai vendo assim, poxa, o que eu tenho me basta e tá ok, a minha vida é por aqui mesmo, não tem muito mais também, né? Claro que a gente sempre quer implementar, sempre quer melhorar, mas também não tem que inventar muita novidade, não é isso? Então, o recado de hoje fundamental é esse, a abertura do nosso boteco. Já aqui citando um estilo de conversa que a gente vai fazer, eu tenho zero experiência em internet, YouTube, mídias sociais em geral, então vocês percebem isso, né? A gente vai fazer esse trabalho, vai melhorando essa conversa e esse diálogo com o passar do tempo, mas tenho certeza que vai ser sempre uma conversa genuína e sempre uma conversa que tente trazer para vocês algum ponto prático que é possível você mesmo aí na sua casa colocar em prática e executar e verificar uma certa mudança, um certo apontamento, nem que seja uma mudança de direção, uma mudança, um estabelecimento de um norte para que você, pô, por esse lado eu não tinha pensado e talvez seja aí um caminho que me traga a solução para determinada circunstância que se apresentou na minha vida. Então, mais ou menos a ideia é essa.
Por favor, quem está gostando, acha que está legal assim, ou tem sugestões, sugiram aí temas, por favor, aqui nos comentários. E vamos trocando essa ideia. Vai ser um canal dinâmico, eu não tenho uma pretensão pré-estabelecida a respeito disso. Como eu falei para vocês, foi uma necessidade que me tocou, já vem me incomodando há algum tempo. Nesses últimos 7, 8 anos que eu venho fazendo esse trabalho mais filosófico, de um autoexperimento mesmo, num autoconhecimento, vendo as mudanças que estão ocasionando na minha vida, que até uma questão dessa do próprio título de hoje nosso, do não estar sozinho, uma coisa que me trouxe muito. Fazer esse exercício intelectual, esse estudo diário, eu tenho uma rotina que eu assim, tendo a mantê-la, né, de acordar um pouco mais cedo, ali umas 5 e pouco, ler um livro todos os dias, e ali no passar dos anos eu mesmo que só tinha lido na época da faculdade ou para algum evento específico ou algum trabalho que eu tenha necessidade de estudar algum tema, hoje eu me tornei um leitor, conto mais, assim, um leitor que diariamente está tendo acesso e está tendo comunicação com alguma espécie de literatura, nem que seja a literatura clássica em geral, ou um assunto filosófico e alguma outra coisa assim. Esse trabalho, é interessante a gente dizer isso, esse exercício, essa é a melhor palavra, você vai perceber que vai te trazendo uma certa mudança justamente por esse movimento de busca externo, que um livro nada mais é do que um relato, né, de uma outra pessoa, com muito mais instrução, tanto que os clássicos são maravilhosos justamente por causa disso, são pessoas assim brilhantes, e você traz para tua porca-vida, vamos dizer assim, para tua individualidade, aquela grandeza, aquela, né, diversidade, toda aquela explanação maravilhosa que teoricamente estava exposta ali. Mas quando você aplica e introduz na sua própria vida, você realmente verifica as mudanças e aí muda o valor que você atribui àquilo. Porque quando você vê que o que ele está falando lá é real e você aplicando aquilo realmente funciona. E aqui nós não estamos falando de carreira, nós não estamos falando de valores econômicos, nós estamos falando de desenvoltura pessoal, nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, nós estamos falando de enriquecimento espiritual, da nossa persona, da nossa alma, do nosso ser como um todo mesmo. Porque é difícil hoje as pessoas terem consciência, inclusive, de que há esse ser. Elas falam um eu, mais num sentido assim figurado até, do que propriamente acreditando mesmo e especificando e vendo esse universo gigantesco que existe dentro dela mesma. Então assim, isso é muito triste e a gente acaba se tornando, em detrimento dessa correria toda, dessa busca toda, interminável do dia a dia, como se fôssemos ali uns robozinhos mesmo, nessa época é até legal falar isso, que a gente acaba virando um robozinho mesmo. Você come, bebe, dorme ali, trabalha e junta um dinheirinho, junta mais um pouquinho, aí adquire aquele sonho e assim por diante. Mas quando você vai ver, você está sempre numa esteira de interminável. E esse trabalho de olhar para dentro, esse trabalho intelectual, ele é muito legal, que ele justamente te tira um pouco dessa frequência. Você começa a dar valor a coisas que você antes não reparava tanto. Então, e isso enriquece o teu dia a dia, enriquece a tua existência, enriquece o convívio com as pessoas. E em contrapartida, aí entra a questão do nosso vídeo de hoje, isso também te traz um certo isolamento. É engraçado assim a gente falar, porque você vai começar a perceber que nem todos os tipos de conversa você vai estar mais tão animado para tratar. Você vai ficar um pouco mais seletivo, você vai escolher mais os ambientes que você vai frequentar e o tipo de pessoa que você vai inclusive tratar como amigo teu. E no começo é uma transformação.
E toda transformação gera aquela dor, gera aquela frustração, gera aquela... Poxa, antes eu tinha 30 amigos para ligar e agora não tenho tantos mais, assim. Não é que você brigou com essas pessoas, não é nada disso. Mas é que o convívio acaba porque você está buscando outra coisa. Como diz Santo Agostinho, idem veli, idem noli. Acho que é Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino, agora não me lembro, tá? Mas é o conceito dele sobre a amizade, que é desejar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, ou se afastar das mesmas coisas. E nesse caso, nosso específico, é justamente, você vai percebendo a amizade em pessoas que querem construir e se construir. Ali você vai vendo riqueza a ser trocada, compartilhada. E em pessoas que estão apenas vivendo, você vai percebendo que vai ficando um pouco mais morna, mais sensal aquele relacionamento, porque a pessoa só está pensando na carreira, ou só está pensando num retorno, e você acaba se tornando muito mais do que aquilo de certa forma, e aquela conversa já não te basta mais. Apesar de todos termos que fazer o nosso esforço profissional, de todos termos que fazer o nosso esforço financeiro para angariarmos e conquistarmos nossos sonhos, vamos assim dizer. Isso é fundamental na vida de todo mundo, mas não é só isso. E você não está sozinho, porque de fato existem sim grandes autores e grandes pessoas que pensam dessa maneira. Então vai ser por aí que nós vamos conversar aí nas próximas vezes. Tá bom? Foi um prazer falar com vocês, meus amigos. Se gostarem, dê aquele like, envia para aquele teu amigo que você acha que pode se interessar também por esse vídeo, e vamos fazer desse canal aí o nosso meio de comunicação. Acho que essa que é a parte mais legal. Um projeto sem qualquer tipo de previsibilidade, vamos dizer assim. Vamos ver onde dá. E como o nome do canal fala, o Bar da Costa Leste, é justamente esse intuito, transformar isso aqui num boteco nosso. E aí a pretensão é ter uma cervejinha, ter um café, aí conforme a hora do dia da semana que eu estiver gravando, aí nós vamos montar isso. Eu quero fazer na rua também, onde tiver, aí eu vou gravando. Acho que vai virar também um canal de Instagram também, futuramente, ter lá um perfil de Instagram, mas não sei, aí nós vamos conversando. Fica aí esse recado de hoje, de quão importante, às vezes você se sente sozinho, mas talvez é aí mesmo que está a chave do teu tesouro, sabe? Então use esse sentimento de solidão não como uma chave de isolamento, mas como uma chave de enriquecimento pessoal, cultural principalmente, tá? E nós vamos depois abordar livros, vamos abordar várias questões do que eu fui também implementando, do que eu aprendi, né, no curso do professor Olavo, no que eu aprendo em conversas com pessoas que conhecem muito mais do que eu. Eu não sou um filósofo, eu não sou um grande intelectual, não é a minha pretensão, tá? Mas eu sou alguém que vive com muita sinceridade as coisas e muito intensamente as coisas. Então, aqui eu quero desfilosofar a filosofia, vamos dizer. Vamos trazer ela para essa questão prática. Tá, mas e no meu caso? Como a conversa de hoje. Faça esse experimento. Use o teu momento de solidão, o teu momento sozinho, o teu momento que você está se sentindo ali desconectado um pouco da sociedade ali, como um momento então de que você vai buscar essa tua meditação pessoal, esse teu enriquecimento pessoal. E a partir daí a coisa vai. Um bom livro, e fica o livro para hoje, é A Vida Intelectual, do Antoine Saint-Anges, Augustin Saint-Anges, acho que é esse aí que é o nome.
Augustin Sertinhanges, A Vida Intelectual. É um livro maravilhoso, é um livro curto, assim, deve ter umas 150 páginas, 200 no máximo, mais profundo e de uma mensagem maravilhosa. E depois também vamos fazer um vídeo específico sobre o livro. E aí, como a gente falou, isso aqui está um cardápio aberto que a gente vai conversar. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.